Olá, começa agora mais uma edição do Business aqui na BMC News. Hoje vamos conversar com a ACI Worldwide, uma das principais fornecedoras globais de soluções de software para pagamentos digitais. A empresa, fundada há 50 anos e listada na Nasdaq, atua em mais de 80 países, viabilizando pagamentos instantâneos, também atuando na prevenção de fraudes e modernizando sistemas financeiros. No ano passado, a companhia registrou um crescimento de 10% na receita e de 67% no lucro líquido. O resultado foi impulsionado pela demanda por soluções de segurança e também pela expansão global. Participa aqui comigo Kleber Martins, que é Head de Inteligência de Pagamentos e Soluções de Risco da ACI Worldwide. Kleber, muito obrigado pela sua presença e estar com a gente aqui nos estúdios da BMC News. Prazer é meu, Maurício. A gente está falando de um portfólio aí usado por mais de 1.500 instituições financeiras, grandes empresas, varejistas, empresas ligadas ao sistema financeiro e no mundo todo, né? É isso mesmo. Queria que você desse para a gente uma dimensão da importância da ACI, o quanto é e como é para você estar dentro dessa empresa. Bom, para mim é um orgulho, até como um brasileiro, trabalhando numa empresa americana há 25 anos já, tá? Assim, assisti uma transformação no mundo de pagamentos digitais. A ACI é uma líder mundial em pagamentos digitais desde que foi fundada ali em 1975. E os pagamentos evoluíram, a gente tem evoluindo junto com esses pagamentos, tá? E hoje a gente serve desde bancos, intermediadores, que são adquirentes, por exemplo, tá? São instituições que prestam serviço ou para bancos ou para estabelecimentos comerciais ou outros players no mundo financeiro. A gente atende estabelecimentos, principalmente os grandes, né, os grandes comerciantes mundiais. E a gente atende também nos Estados Unidos, que a gente chama de billers. São as instituições que emitem boletos aqui no Brasil, que vão fazer cobrança e tudo mais. A gente tem todo um suporte para isso dentro dos Estados Unidos. E aí, eu gosto sempre de trazer uma linha do tempo para a gente acompanhar como que foi a história, a trajetória da empresa. Se a gente está falando 2025, então desde 1975, né? Começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, em Omaha, no Nebraska. Omaha, no Nebraska, se você fizer um X nos Estados Unidos, você cai em Omaha, no Nebraska. Exatamente. Foi lá que o presidente foi se esconder, quando teve os ataques de 11 de setembro e tudo mais, porque está exatamente o ponto mais distante de qualquer borda dos Estados Unidos. Então, assim, é uma empresa que surgiu ali nos Estados Unidos. Tem outras empresas grandes que surgiram ali naquele meio dos Estados Unidos. Mas a gente, em 1975, 75 a 78, a ACI desenvolveu o que se tornou o padrão para transações de cartão de crédito ou débito, transações eletrônicas. Até aquele momento, você tinha transação de cartão, mas ela era feita praticamente offline. Lembra das maquininhas? Você colocava o cartão, passava o carbono, em cima, papel carbono, né? Exatamente. Aquilo teve que sair do papel e passar para o mundo digital. Toda essa comunicação de cartão acontece num padrão chamado ISO 8583. Foi definido um padrão para como a transação eletrônica funcionaria. As próprias bandeiras fizeram parte disso. Esse próprio layout foi discutido dentro de um escritório da ACI. A ACI fez parte dessa definição e a ACI se tornou ali o caminho mais rápido para qualquer instituição financeira começar a fazer transações eletrônicas. Então isso colocou a ACI numa posição muito vantajosa na indústria de pagamentos. Então quem naquele momento queria ter acesso a fazer transações de cartão, transações eletrônicas, começou a usar a ACI ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. Dali a gente evoluiu para outros tipos de pagamentos. Quando você faz transação eletrônica, tem uma coisa que a gente chama non-functional requirements. São os requerimentos não funcionais. Quão rápido você tem que fazer, quão seguro tem que ser, a consistência daquelas transações, ter certeza que você fecha no final do dia os valores todos certinho. Tem toda a questão de conversão de moedas. Então, assim, tem toda uma série de competências que a gente precisava entregar que elas começaram a se tornar relevantes em outros tipos de transações. E aí a ACI foi evoluindo. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o que a gente chama de ACH, como é o DOC ou a TED aqui no Brasil, que é uma movimentação entre bancos. A gente até hoje movimenta trilhões de dólares por dia com estas soluções de transações eletrônicas. No final dos anos 90, a ACI partiu para o mundo da inteligência artificial. A ACI começou a olhar por esse desvio de padrão. Estava crescendo a questão de fraude em cima dos cartões, tá?
e a ACI adquiriu uma companhia chamada Nestor Inc., que foi fundada por um prêmio Nobel de Física, Dr. Leon Cooper. Tá? E naquele momento a gente já usava inteligência artificial para monitorar o comportamento de transações. E a partir dali a ACI começou a prover para o mercado, para os seus clientes também, a proteção daqueles pagamentos eletrônicos. As coisas evoluíram, passaram para chip, a ACI tem soluções de gerenciamento de chip, e hoje a gente está falando do mundo de tempo real. No Brasil é o Pix, mas essa é a maior tendência global. A ACI, lógico, enxergou essa tendência mais cedo e se tornou o líder mundial nas soluções de pagamento em tempo real. Tá? E é lógico que tem uma evolução, a gente está falando de cripto, a gente está falando de uma evolução maior que está vindo, e a gente já está também trabalhando nesses novos mercados, que serão as próximas grandes evoluções em pagamentos. É interessante você pontuar isso e pontuar também que isso tudo aconteceu, né, nos Estados Unidos, porque muitas pessoas também chamam, né, consideram os sistemas de pagamento americano ainda muito tradicionais, né, para não dizer pouco evoluídos, digamos muito tradicionais. Agora, esse ano que estão falando em parcelar a compra no cartão de crédito, e eu imagino também que o Brasil, nesse sentido, tenha desenvolvido muitas técnicas, muitas formas de pagamento interessantes. Como que isso se complementa na empresa? O fato dela ter uma atuação também aqui no Brasil, ter um escritório aqui, existe uma troca de experiências, existe uma troca também de diferentes realidades culturais? Com certeza. A minha vantagem de ser brasileiro e estar aqui é o que eu aprendo à frente dos demais mercados. É verdade. Mas é um ponto muito relevante. O Brasil teve um mercado fechado para importação de propriedade intelectual, se eu não me engano, até 1979. Sim. E aí os bancos tiveram que trabalhar no desenvolvimento das suas próprias tecnologias. Entendi. Como o banco teve que partir do zero, desenvolver até o hardware mesmo, né? Você tem muitos casos famosos, a Itautec é um exemplo de que um banco investindo em fazer a própria tecnologia. Então, assim, como o Brasil veio dessa negação ao que vinha de fora e teve que desenvolver internamente, o Brasil seguiu um caminho diferente do resto do mundo. Isso beneficiou bastante o Brasil nessa evolução digital, principalmente que os bancos eram os grandes concentradores de investimentos. Então, o TED já era pagamento em tempo real. A liquidação não acontecia em tempo real. A grande mudança do Pix para o TED é a liquidação acontecendo em tempo real, o que muda muito a maneira de você poder fazer negócio e tudo mais. Essa transformação ainda não chegou em todos os lugares. Tá? Então, outros lugares estão aprendendo agora as vantagens e os benefícios de você ter essa liquidação e esses pagamentos em tempo real e estão investindo nas tecnologias que vão levá-los mais perto de onde a gente está hoje, né, como Brasil. Porque também tinha o desafio da inflação aí no Brasil, né? A gente tinha o desafio da inflação, muito difícil de controlar, então tem toda uma experiência com relação a como isso é gerenciado que a gente carrega para sempre. Os pagamentos, você mencionou os pagamentos fracionados, Sim. Eles estão super empolgados com isso agora. Esse é um produto que todo mundo quer levar para o mercado e tudo mais. Isso a gente já, quando eles falam para mim, nossa, isso é super interessante, dá para vender no Brasil? Eu falei, cara, acho que o Brasil já tem isso. Isso já foi descoberto há um tempo por lá, né? E aí, nesse sentido também, o lance da inflação é que era uma economia muito instável, né? Então fazia diferença o dia que você depositava no banco e o dia que fosse cair, ou o dia do cheque pré-datado, o dia que ele fosse cair. Isso mesmo. E uma economia mais sólida, né, e menos volátil, como é a dos Estados Unidos tradicionalmente, isso aí teria menos impacto. Exatamente. Aí tem uma outra questão também que eu imagino, que seja a questão de golpes e fraudes, né? Porque o Brasil, ele é muito... o brasileiro, ele é muito hábil para desenvolver coisas positivas e boas, mas ele também é muito hábil para dar um jeito de passar a perna. E aí os bancos também sofreram muito, imagino que com o tempo, e os departamentos de fraudes e de combate a essas fraudes também se desenvolveram bastante por aqui, né? Sim, o nosso criminoso é bem safo mesmo, e ele está sempre à frente dos demais. A gente começou, eu entrei na ACI nos anos 2000 para 2001, tá? Entrei como consultor primeiro em 2001 e me tornei funcionário, são 25 anos de ACI. Eu comecei ali trabalhando com o que no momento era prevenção à lavagem de dinheiro. Por quê? Em 1998 teve a reunião da Basileia II, os bancos se juntaram e saíram de lá com um conceito de monitoramento contínuo. O que é monitoramento contínuo? Se eu sempre estiver olhando, eu evito que aquela pessoa mal intencionada esteja agindo em cima de mim. Esse conceito é o de vigilância. Se você pensar hoje, você entra numa loja, a primeira coisa que você vê é uma plaquinha dizendo sorria, você está numa câmera, e tem câmeras controlando.
E naquela loja tem uma vulnerabilidade, você tem uma exposição, a porta está aberta. Então você tem pessoas motivadas, vamos imaginar um triângulo, tá? Você tem pessoas motivadas, você tem uma vulnerabilidade, mas se você estiver monitorando, se tiver esse senso de que você tem uma vigilância, a pessoa motivada vai procurar evitar explorar essa vulnerabilidade. E o mesmo se aplica ao mundo digital. Então ali, no começo dos anos 2000, a ideia é a seguinte: se eu conseguir monitorar tudo, eu vou evitar que essa pessoa mal intencionada entre no meu portfólio digital e comece a explorar. A primeira exploração disso para prevenção à fraude, de fato aconteceu nos cartões. É aquilo que eu mencionei, que a gente contratou uma empresa que já trabalhava com inteligência artificial para fazer esse tipo de detecção. A gente acabou levando isso para o mercado. Mas a partir dali, você tem uma evolução de um produto para um relacionamento inteiro do cliente. O Brasil já estava à frente no que a gente chama de omnichannel. Você deve ter ouvido muito omnichannel e tudo mais. Então, assim, para um banco monitorar a lavagem de dinheiro, ele não pode olhar cada produto específico. Porque aquele cliente é o mesmo cliente usando os diversos produtos que o banco está oferecendo. E no Brasil sempre foi uma gama grande de produtos, financiamentos, seguros e tudo mais. Para a prevenção à lavagem de dinheiro, você precisa olhar isso como um todo. Esse foi meu primeiro desafio na CI. Quando eu entrei na CI, a gente precisava entregar para um cliente do Brasil, que estava à frente do resto do mundo, uma solução que conseguisse enxergar o relacionamento inteiro do cliente com o banco. Esse foi o meu primeiro trabalho, ajudar a entregar essa solução. Foi a primeira do mundo que estava fazendo esse monitoramento. Na hora que você começa a enxergar a perspectiva do cliente nesse relacionamento, você não só está vendo a lavagem de dinheiro e prevenindo aquilo de acordo com as regras que você tem, mas você começa a enxergar o perfil de fraude que muda. Então, o criminoso mesmo, para ele saber como que ele vai atacar uma conta, ele olha o que tem no extrato, ele usa um canal diferente, assim por diante. Então, essa habilidade de olhar por diversos canais pela perspectiva do cliente nos possibilitou desenvolver ali no começo dos anos 2000 o que a gente chama de gerenciamento de risco enterprise, que é olhar tudo o que está acontecendo e fazer todas essas correlações. Hoje é o que todo mundo usa. Então a gente desenvolveu aquilo aqui no Brasil. Tá? Eu tive a oportunidade e a honra até de participar disso do dia zero, junto com um cliente do Brasil, e aquilo hoje é o que todo mundo usa no mundo inteiro, essa ideia de que você monitora tudo por uma perspectiva conjunta. Interessante, pontos importantes. Você está falando de inteligência artificial, para nós, digamos assim, usuários, é coisa de 2 anos para cá. Para vocês é coisa de quanto tempo atrás já? 25, né? 25 anos. Eu tive a oportunidade de sentar com um prêmio Nobel de Física, discutir isso. Eu trabalhei com muitas pessoas com doutorado, assim, profissionais que tinham 2 doutorados em física e em matemática, e você sentar ali junto com eles foi muito, muito legal mesmo, tá? Mas a inteligência artificial evoluiu também. Sim. Existe todo o que a gente chama de uma democratização da inteligência artificial. Então, ela já existia naquele momento, a gente tinha algumas patentes que nos permitiam trabalhar aquilo de maneira exclusiva no mercado. Tem uma outra empresa também que seguiu esse caminho junto com a gente. Há uns 10 anos atrás aquilo se abriu. E aí você viu muitas empresas surgirem tratando o que até então se chamava de machine learning, né? Muito de machine learning, aprendizado de máquina e tudo mais. O que acontece com a inteligência artificial é que você tem uma perspectiva. A inteligência artificial em si começou descrevendo, você começou a usá-la para entender o que estava acontecendo. A partir dali, ela começou a se tornar preditiva. Então, assim, baseado no que eu aprendi, eu consigo prever que aquilo vai se tornar um problema. E essa inteligência artificial preditiva evoluiu para uma inteligência artificial prescritiva. Então, na hora que você abriu para o usuário a possibilidade de comunicar com a inteligência artificial numa linguagem natural, e você tem essa evolução da inteligência artificial, todo mundo abraçou. Então, hoje ela faz diferença para muito mais coisas do que ela fazia no passado. Ainda existem desafios, a gente vai discutir mais sobre isso. Como que você faz isso acontecer em tempo real, na hora que as coisas estão acontecendo. Hoje ela ainda é muito baseada no que aconteceu no passado, ela aprendeu e está te dando resposta. Mas essa tendência das pessoas abraçarem essa nova tecnologia de maneira acelerada é por questão do que isso entrega para as pessoas. A internet deu acesso à informação, só que ainda você tem que ir lá pesquisar e fazer as suas próprias correlações. Na hora que você passou do prescritivo para o preditivo, e agora você tem a inteligência artificial interagindo com o usuário, você está cruzando essa barreira da informação para já te entregar algo trabalhado. Até o Google mesmo, você faz uma pesquisa no Google, hoje ele não te mostra só os dados,
Ele te mostra, a inteligência artificial já te explica o que você está procurando. Maravilha. Eu quero saber também daqui a pouquinho sobre como se relaciona essa questão da inteligência artificial com as fraudes. Mas a gente vai falar isso no próximo bloco. A gente está recebendo o Kleber Martins, que é Head de Inteligência de Pagamentos e Soluções de Risco da ACI Worldwide. Então, você é o nosso convidado para o próximo bloco. Em 2 minutos, o Business está de volta. Estamos de volta com o Business aqui na programação da BMC News. Obrigado pela sua companhia. Estamos falando sobre soluções de pagamento e também sobre uma das maiores empresas do mundo que atuam nesse segmento, que é justamente a ACI Worldwide. A gente está aqui com o Kleber Martins, Head de Inteligência de Pagamentos e Soluções de Risco. A gente falou um pouquinho no bloco anterior a respeito da relação, né, da inteligência artificial com fraudes e também como prevenção de fraudes. E você liderou, inclusive, o desenvolvimento do primeiro sistema Enterprise de monitoramento de fraudes em tempo real e tem o uso de IA. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto e como que ele está evoluindo. Vamos lá. Uma das maiores dificuldades para você fazer um monitoramento eficiente é o tamanho disso. Imagine que você está falando de milhões e milhões de transações por dia. Então, para você entender o que está acontecendo, você não pode olhar só aquela transação. Você tem que entender o histórico daquele cliente, daquele canal, o comportamento de um terminal. Quando você combina com o comportamento de um cliente, torna as coisas mais assertivas. Prevenção à fraude é sobre assertividade. Quanto mais rápido você conseguir reagir e quanto mais assertivo você for, mais eficiente você é. Por que reagir rápido? Porque lembra do triângulo da fraude? Aquele criminoso motivado, ele vai preferir estar em outro lugar. Então você inibe ele de estar no seu ambiente. Por que assertivo? Porque na hora que você está em tempo real e você vai negar uma transação, negar a transação de um cliente bom é a pior coisa que pode acontecer. O banco perde receita, o banco cria uma friction, né, um atrito com aquele cliente, e aquele cliente tende a puxar outro cartão da carteira e continuar a vida dele. Tá? Então, chegar nesse balanço é muito complicado. A inteligência artificial ela evoluiu para ajudar exatamente nessa questão de escala. Como que você consegue correlacionar tudo isso em milissegundos? Com inteligência artificial. Para que ela faça isso, ela tem que ter um contexto. Então, assim, tem 2 balanços muito grandes. Um é a tecnologia da inteligência artificial e outro é o contexto que ela tem para atuar, principalmente em tempo real. A gente investiu muito nos últimos anos em ter esse contexto o mais atual possível para que a inteligência artificial seja o mais assertiva possível. Exemplo, é lógico que a gente conhece o histórico de pagamento de todos os clientes, a gente sabe o que está acontecendo. Mas o que o cliente está fazendo agora, como ele está se comportando, como ele está se sentindo quando ele faz um pagamento, se torna essencial. A tecnologia evoluiu, a gente toma vantagem disso em cima do contexto que a gente tem. Mas o mesmo se aplica para o criminoso. O criminoso também tem acesso a essa tecnologia, ele também entende tudo o que está acontecendo. Então, no começo dos anos 2000, a gente estava falando de criminosos que clonavam cartões, você lembra disso, tinha aparelhos nas ATMs, e com aqueles cartões clonados eles iam sacar dinheiro por aí. A inteligência artificial conseguiu capturar aquilo muito bem, entender esse contexto e parar aquele comportamento e minimizar muito o que eles conseguiam fazer em cima disso. Aí eles partiram para o e-commerce. Roubar dados na internet, pegar os seus dados cadastrais, fazer compras no seu nome. Mas para o criminoso isso também não é tão fácil. Ele não está mais na rua, só que ele ainda tem que comprar um produto, ele tem que ter esse produto entregue, ele vai vender no mercado negro e aí ele vai conseguir ter algum lucro, ele está perdendo alguma coisa. E aí surgiram os pagamentos imediatos. Então o pagamento imediato é ótimo para quem está comprando, para quem está vendendo, principalmente, você recebe imediatamente. Mas para um criminoso, um pagamento imediato significa dinheiro na mão do outro lado. Sim. Só que o grande problema se tornou o criminoso enxerga desde o cliente que ele está comprometendo, ele está usando engenharia social, que banco que ele usa e conhece muito bem os produtos desse banco, aonde esse dinheiro está indo, como ele tem acesso àquela conta e o que ele vai fazer com esse dinheiro quando sai. O criminoso é o único que tem essa perspectiva toda. Para ele comprometer aquele cliente, ele está usando engenharia social. São 2 táticas principais de engenharia social. Uma é confiança herdada.
Significa o quê? Que ele tem que te convencer que você deveria fazer aquilo. Uhum. Como? Ele clona um WhatsApp, pega um número, põe a foto do seu pai, te mandou uma mensagem, fala, filho, eu preciso da sua ajuda para fazer isso aqui. Ele está herdando a confiança que você tem no seu pai. Tá. A inteligência artificial está ajudando muito nisso. Sim. Porque ele faz deepfake, faz a voz do seu pai, faz ligação de vídeo agora e tudo mais. Então, assim, o crime organizado, principalmente, está investindo nisso para fazer esse comprometimento dos clientes. A segunda técnica da engenharia social é o senso de urgência. Ele te faz acreditar que você precisa fazer isso, aquilo agora. Por quê? Porque aí você começa a desligar suas chavinhas de segurança, você desconfia menos e acelera tudo. Essa tecnologia que eles têm é o grande problema do mercado hoje. O mercado está sofrendo com o que a gente chama de golpe do Pix aqui no Brasil, ou golpe dos pagamentos imediatos, que é quando o criminoso agora faz o cliente iniciar uma transação. Por que a gente está sofrendo tanto com isso? Porque a tecnologia desenvolvida nos últimos 20 anos foi para ter certeza que o cliente é o cliente. E quando o cliente inicia, ele passa todas as checagens. Tá? Sim, tem razão. Hoje, o grande desafio para a indústria é usar as tecnologias novas de inteligência artificial para que o banco desse lado e o banco desse lado, de alguma forma, colaborem. Tá? Porque assim, se só o criminoso tiver essa perspectiva toda, ele está em vantagem. Então, existe um conceito chamado Federated Machine Learning, ou aprendizado de máquina federado, onde, ao invés de você ter que pegar os dados dos dois bancos, porque os bancos não querem dar seus dados, comprometer os clientes e tudo mais, você leva o aprendizado onde os dados estão. E aí você aprende de forma coletiva ao mesmo tempo. O que a CI está fazendo nessa evolução? Não só habilitando esse aprendizado de maneira coletiva, mas empoderando que esses bancos troquem inteligência em tempo real. Aquele contexto que eu te falei que faz o machine learning ser mais preciso, ele agora está ganhando a habilidade de empoderar uma comunicação. É machine learning, AI falando com AI. Inteligência artificial conversando com a inteligência artificial enquanto aqueles pagamentos estão acontecendo. O que muda com tudo isso? A assertividade. Então você consegue ser muito mais preciso para você dizer isso aqui não parece bom, vamos parar essa transação, e você evita que você crie um conflito com os clientes. Só para a gente fechar, tem um relatório que a gente produziu ano passado sobre a confiança dos clientes, uma vez que eles se tornam vítimas de golpes, e 1/3 dos clientes acabam deixando o banco. Porque eles, apesar de terem sido vítimas e o banco não tem praticamente nada a ver com aquilo, ele acredita que o banco era a instituição que tinha a habilidade de ajudá-los. E não ajudou eles a saírem fora. Com certeza. Porque isso às vezes também muitas vezes é vendido pelo banco também, né? Como sendo esse guarda-chuva de proteção. Mas de fato é uma decepção grande que acaba tendo essa consequência indireta aí para os bancos ou para as instituições de pagamento. A gente sabe números atualizados, você tem esses números, sabe dizer se tem aumentado o número de golpes ou se tem aumentado a gravidade dos golpes? Como que é? Tem aumentado, assim, existem vários tipos de golpe. Tem golpes que são, assim, revoltantes de ver. As pessoas se abusam mesmo, os criminosos abusam de pessoas mais velhas, eles abusam de golpes românticos. Eles levam a pessoa por um tempo a acreditar e tudo mais. Então, assim, o crescimento é exponencial em alguns lugares mais do que em outros lugares. O Brasil tem reagido de uma maneira boa. Então, tem alguns tipos de golpes que devem crescer ainda no Brasil. Por exemplo, aquela ideia de você fazer um investimento com uma rentabilidade fantástica. Isso é um golpe que está crescendo no Brasil. Tá? No geral, existe uma migração do crime para os golpes de Pix ou golpes sobre os métodos de pagamento. Então, assim, o que o criminoso estava fazendo antes, ele tinha mais exposição, vamos migrar para isso porque eu tenho menos exposição. Então, tem um crescimento mesmo. Essa migração, a nossa expectativa é de que em 2 anos, 80% dos golpes aconteçam em cima dos pagamentos imediatos. Por quê? Porque o weak link, né, a parte fraca é a pessoa. Então a pessoa está muito sujeita a isso. Existe toda uma pressão do mercado, como é que a gente ajuda a pessoa, cria educação, explica o que está acontecendo, faça questioná-la, não passar por aquele senso de urgência sem os questionamentos. Mas também existe uma pressão do mercado pelo envolvimento das mídias digitais, dos mercados onde você pode, marketplaces, né, onde você tem ali toda uma exposição. É por esses caminhos que os criminosos estão chegando nas pessoas mais vulneráveis.
Exato. E acredite ou não, eles usam muita estatística para saber, esse aqui é mais vulnerável que aquele, vamos focar nesse aqui. Com certeza. É algo que vem também ganhando desenvolvimento do outro lado também da história, né? O que é uma pena como um todo. Falando mais agora, voltando um pouco mais sobre a vocação da empresa, tendências tecnológicas, né? O que a gente pode primeiro ressaltar em relação ao atendimento da ACI, não só para o setor financeiro, como também para grandes varejistas. Vocês têm uma atuação também bastante importante, né, nesse setor. O varejista, o objetivo dele é vender. Todo o resto que ele tem que fazer é consequência do negócio, é o custo de você fazer negócio. Quando um cliente chega num varejista, ele quer ter todas as opções possíveis para ele pagar. Cada cliente tem a sua preferência, cada cliente vai ter o seu cartão, o seu banco, o seu método de pagamento, a sua capacidade financeira e tudo mais. O que a ACI faz é habilitar o máximo possível de pagamentos, opções de pagamentos para os clientes de uma forma econômica financeira, uma forma mais econômica financeira. Então, assim, o custo de você receber um pagamento é alto para os estabelecimentos comerciais. Tanto que a gente vê tanto o negócio de adquirente, que a gente vê comerciais na TV, tem muito trabalho em cima disso. Porque, de fato, esses são os parceiros tecnológicos dos estabelecimentos comerciais. A função da CI é prover para esses parceiros tecnológicos as soluções que eles necessitam, assim como os grandes estabelecimentos que fazem o seu próprio o tratamento, o processamento de pagamentos. A tendência maior que existe hoje é uma globalização no sistema de pagamentos. A gente vê falar de Pix sendo aceito em Paris. Então, as pessoas estão viajando. Na Argentina, isso já é super normal, no Paraguai. Eu já tinha ouvido falar. Entendeu? Então, assim, essa expansão global dos métodos de pagamentos e essa interconexão entre os métodos de pagamentos é a próxima evolução tecnológica quando a gente fala de pagamentos. Então, tem toda uma transformação tecnológica para diminuir o custo do pagamento. A gente vê a pressão até do próprio governo americano com relação ao Pix. O Pix está tomando o mercado. Está tomando o mercado. Mas a tendência é de que, de fato, o custo do pagamento diminua. Para o governo, isso é bom. Por quê? Porque uma vez que o pagamento sai mais barato, sobra mais dinheiro para aquecer a economia. Então, se você está gastando menos com pagamento, você está gastando mais e aquecendo a economia. Tem um relatório que a gente fez sobre esse impacto econômico-financeiro dos pagamentos imediatos no mundo, tanto sobre a questão de como isso se reflete num crescimento econômico, como a questão da abrangência daquela população não bancarizada. E a gente viu bastante isso na pandemia, né? O Pix foi um habilitador muito grande, um acelerador muito grande. Então o Brasil está à frente, mas isso é um super assunto na Índia, por exemplo. Está na Índia 2 semanas atrás e essa é uma tendência. Como é que a gente pega todas aquelas pessoas que estão usando dinheiro e traz elas para o mundo de pagamento? O custo precisa diminuir. A ACI tem investido bastante. Esse é o nosso maior investimento hoje, em como a gente leva a tecnologia para um patamar onde ela diminua esse custo e ajude nessa transformação econômico-financeira. É muito interessante porque acaba trazendo também essa inclusão, né, que você citava em relação a esse público aí. E para os próximos anos, você acredita então que essa é uma tendência também que veio para ficar, né? Há quem diga que o Trump não gosta do Pix porque ele está muito ligado ali às Big Techs, ao próprio WhatsApp Pay e tal, e aí quando o Brasil não usa o WhatsApp Pay e usa o Pix, o Zuckerberg deixa de ganhar e o Trump fica mais triste. Eu acho que todo mundo, sempre vai existir esse balanço, tá? Então sempre vai haver migração entre as coisas. É lógico que tem investimentos americanos, a gente é uma empresa americana trabalhando nas questões dos pagamentos imediatos no mundo inteiro, mas essas migrações, de fato, elas precisam ser entendidas, elas precisam ser capitalizadas pelas empresas em geral, e a empresa tem que saber aonde ela está investindo o seu próximo passo, qual é o próximo passo de cada empresa. Imagina que a CI tivesse ficado só na transação de cartão. Exato. A gente estava ferrado hoje, porque a tendência é que a transação do cartão diminua, haja vista que existe um outro produto aí que entrega praticamente o que você tinha antes. Exato. Tem deficiências, tá? O cartão tem muita questão de loyalty, né? De você ter aqueles programas de pontos e benefícios e tudo mais, que ainda as pessoas são bastante ligadas, tá? Talvez mais fora do Brasil do que no Brasil, para falar a verdade. Mas ele também, esse custo, as pessoas estão pagando por ele. Então, na hora que a população começa a enxergar que eu tenho uma vantagem em diminuir esse custo, porque eu estou
conseguindo aquecer a economia, estou conseguindo gastar melhor, as pessoas abraçam. Quando elas abraçam, o mercado não pode estar atrás, ele tem que estar preparado para isso. Imagine uma empresa que não aceita Pix hoje. Não tem como. Exatamente. É verdade. A gente vai continuar esse papo e falar um pouquinho mais também sobre resultados, sobre os números da ACI Worldwide, falando globalmente, inclusive, sobre os últimos balanços. Mas agora a gente tem uma pausa de 2 minutos aqui no Business. Na volta a gente continua a entrevista aqui na BMC News. Estamos de volta com o Business aqui na programação da BMC News. Hoje estamos recebendo o Kleber Martins, que é Head de Inteligência de Pagamentos e Soluções de Risco da ACI Worldwide, uma empresa que completa em breve 50 anos e que também tem atuação aqui no Brasil, ela é listada na Nasdaq, inclusive. No Brasil está desde 89, você falou? 95, primeiro cliente no Brasil, 97 a gente abriu um escritório no 97, então vai completar 30 anos, no né? Brasil, Logo, logo, legal. A gente falando globalmente da empresa, em 2024 a receita cresceu 10%, o lucro líquido avançou 67%. Quais fatores que contribuíram para esse desempenho, falando em níveis globais? Bom, o crescimento dos pagamentos imediatos no mundo inteiro. Essa é uma tendência, assim como o Pix está crescendo aqui. A gente vê isso acontecendo em todo o país. Todo o país, se não está fazendo já, está falando e super acelerado para fazer isso acontecer. Isso para a ACI é bom, porque a ACI é um líder mundial na habilitação desses pagamentos e também na conexão desses pagamentos com o resto dos pagamentos que as pessoas precisam administrar no mundo financeiro. A gente tem essa vantagem. É lógico que a gente também, assim como a gente está trazendo uma eficiência econômica nos pagamentos para os nossos clientes, a gente está se beneficiando disto, o que nos ajuda a ter aí um crescimento de margem significativo. Perfeito. E aí quando a gente está de olho também nessas tendências, né? Você fala dos pagamentos instantâneos, que são realidades aí em mais de 25 países. Que diferença que tem na sua visão entre os mercados desenvolvidos e os mercados emergentes em relação à adoção desse tipo de pagamento? Interesse. Eu acho que a grande diferença é interesse. Os mercados emergentes, eles têm uma demanda maior por um custo menor em todo o ecossistema de pagamentos. Então, como o interesse é maior em acelerar a adoção de pagamentos imediatos, que reduzem esse custo, que facilitam o comércio, melhoram para as pessoas e para os comerciantes, essa adoção vai ser mais rápida. A gente vê que na liderança eles têm o Brasil e a Índia, são os 2 maiores mercados emergentes. A China entrou no seu próprio caminho também, já tem muita coisa bem avançada lá, mas nos mercados mais maduros, como isso já funciona bem, você já tem uma população muito mais bancarizada, menos dependente dessa diferença aí na eficiência, o interesse é menor. E aí você tem os fatores tem gente fazendo muito dinheiro com os pagamentos do jeito que eles são hoje. Sim. Então, assim, essas mudanças, elas vêm com algumas necessidades de mudança nas empresas também. E esses agentes, talvez, que estejam atentos também, observando esse fenômeno, podem dar um jeito de reduzir, talvez, um pouquinho os ganhos que eles tenham, para que eles continuem tendo esse ganho ali na frente, mesmo que seja menor, mas por mais tempo, né? E aí o setor tem uma concorrência muito grande, né? A gente imagina que não, né? A gente imagina que, como consumidor, quando vai pagar uma compra, se a gente opta por pagar no Pix, ou passar o cartão, ou passar no débito, por exemplo, passar no débito e no Pix, para o consumidor é a mesma coisa, mas faz uma diferença muito grande para quem está recebendo aquele percentualzinho do pagamento em débito. Então é uma concorrência no setor muito grande, né? Como vocês veem essa concorrência? Ela é saudável? Principalmente aí temos fintechs, big techs, todo mundo entrando e visualizando esse mercado de pagamentos como um bom mercado. Bom, toda concorrência é saudável, tá? Eu acho que a concorrência é saudável em qualquer mercado do mundo, assim por diante. Você tem toda uma economia em cima de pagamentos e você tem toda uma indústria rodando em cima de pagamentos. Essa indústria precisa se reinventar. Está todo mundo discutindo qual a minha função nesse futuro. Mas o pagamento, ele é uma lombadinha que acontece numa jornada do cliente. Sim, o cliente não vai numa loja para pagar.
Tá? Ele tem nessa jornada ele pesquisa, ele entende, ele tem uma necessidade, ele vê as opções, as ofertas, e chega uma hora que chega um bump que é o que você menos gosta de fazer, o que a gente menos gosta de fazer. A tendência é que esse bump, essa lombada diminua. Uhum. A ideia é que você consiga diminuir essa lombada para você ter uma jornada do cliente mais tranquila, uma jornada mais fluida, diferente, digamos. Mais fluida. Obrigado. E essa jornada mais fluida habilita novas maneiras de fazer negócio. Então, assim, do mesmo jeito que os nossos clientes que usam as soluções de pagamento, eles estão se reinventando para buscar essa jornada mais fluida, essa experiência enriquecida do cliente, os pagamentos precisam acompanhar. Então, mesmo as empresas padrões, se a gente fala, se ele diminuir o custo, ele está competindo. Ele ainda precisa se reinventar, porque as pessoas precisam consumir de uma maneira diferente e você precisa diminuir esse atrito que existe entre o cliente e o pagamento. Uhum. Tá? Hoje você só falta mostrar o seu sangue na hora de conseguir fazer alguma coisa. Tá? Tem alguns países que é muito pior do que o Brasil, para falar a verdade. Tá? Mas você precisa fazer com que ele tenha de uma maneira segura a habilidade de navegar nessa jornada sem que o pagamento seja um impeditivo. O pagamento custa muito para as empresas e também para os grandes varejistas. Sim. A gente teve a oportunidade de sentar com, vou mencionar até a Amazon, que é um líder mundial. Você senta com ele e você fala assim, a gente tem toda essa ideia de você fazer da maneira mais segura. E ele fala, legal, se eu tirar esse clique, eu vou aumentar minha receita em $1 milhão. Pensa, é um clique que a pessoa tem que dar. Então, assim, se você tirar esse atrito que existe na hora do pagamento, você conseguir diminuir, você vai transformar ou ajudar o mercado a transformar. Que o mercado vai transformar, ele vai. É quem está ajudando o mercado e quem está ficando para trás. Essa transformação está acontecendo para todo mundo, para nós, para os nossos clientes, para quem está entrando no mercado. Só para terminar nessa concorrência, o Brasil, até alguns anos atrás, você tinha duas opções. Era a Mastercard e a Visa, as duas redes ali da Mastercard e da Visa. E aquele mercado se abriu. Quantas adquirentes novas você vê hoje? Quantas empresas brasileiras se tornaram empresas de bilhões de dólares trabalhando de uma maneira diferente do que aquele mercado trabalhava? As empresas grandes ficaram para trás? Não, elas se transformaram. E a mesma transformação tem que continuar acontecendo o tempo todo para todas as empresas. Algumas soluções de pagamento vêm acompanhadas aí também com alguns bônus, né? Seja um cupom de desconto na aplicação ali, seja um cashback, seja ali um cadastro, um brinde, né? Alguma coisa sempre está envolvida ali. Você acha que isso é uma tendência de ficar, de continuar ou até de crescer ainda mais? Eu tenho a sensação que às vezes isso é o elemento determinante daquela compra. Às vezes um cupom de 10% de desconto vai garantir que ele feche o carrinho ali, que o carrinho já está lá no aplicativo há vários dias e não fecha nunca. Quando vem o cupomzinho de 10% é a chance que tem para fechar. Fecha. É isso mesmo. E aí, toda essa inteligência, é muito interessante você mencionar isso, toda essa inteligência de pagamentos, ela é gerenciada por a inteligência artificial. A inteligência artificial está analisando exatamente esse comportamento. Um cliente, ele tem um valor para todo mundo. Ele tem um valor. O cliente do banco tem um valor para o banco, o cliente do estabelecimento do varejista tem um valor para o varejista. A gente vê muito investimento em estratégias de você fazer justamente essa ligação entre você, o cliente e a sua marca. Tá? E aí você tem um valor muito maior quando o cliente acredita naquela marca. Tem diversas campanhas que você faz para strength, né, para você fortificar esse relacionamento com o cliente. Você sempre vai precisar fazer isso. O pagamento, ele vai se tornar uma maneira de você começar a fazer isso de maneira muito granular, de maneira muito personalizada. Por quê? Porque a inteligência que existe hoje sobre o pagamento permite que você entenda esse cliente no ecossistema. Exemplo, você trabalha com os bancos, com os varejistas, com os billers, com toda a cadeia. Quando o cliente está lá pagando uma conta, eu vejo ele pelo banco, eu vejo ele pelo estabelecimento comercial. Eu entendo aquele cliente no ecossistema e o valor desse entendimento para todo mundo é super valioso, mas é muito mais valioso para o próprio cliente.
Porque eu consigo trabalhar aquilo de uma maneira sem expor nada das informações pessoais ou sensíveis dele, mas de uma maneira que ele seja entendido pelo ecossistema, pelo valor que ele tem para o ecossistema. Então isso é uma tendência muito grande, de que você chegue no que a gente chama em inglês de hyper-personalization. Exato. Que é uma personalização muito detalhada, e aí em vez de você ver os cupons que aparecem lá, sai um cupom, alguém posta, serve para todo mundo, aparece só para mim. Começa a se tornar muito mais personalizado. Faz sentido. E aí já tem empresas especializadas também só no cashback, também só em ter a certeza de que você volta para depois usar aquele crédito ali. E deve ter um efeito psicológico muito comprovado, interessante, talvez alguma coisa neurolinguística aí que comprova a eficiência desses métodos. Que é a sua relação com a marca. Em geral, é a sua relação com a marca. E aí a chance de não perder aquele desconto. Não posso perder esses R$3 de desconto, vai lá e faz uma compra de 300. Exatamente. Acontece muito. Se você pensar, você ganha um cupom a partir de X reais. Você completa o carrinho. Você sempre completa o carrinho. Tem empresas muito boas no Brasil fazendo isso. E isso está engatinhando em outros lugares. Tá? Então, assim, profissionais do mercado hoje que estão trabalhando com a parte de inteligência artificial, analytics, que estão voltados a chegar de uma maneira muito precisa nessa prescrição, né? Do que como você deve tratar o cliente, vocês vão ter emprego pelos próximos 10 anos fácil. É verdade. Bons empregos. E os Estados Unidos, nesse ponto, é bem mais desenvolvido, né? Aquelas cartelas de descontos, aqueles cupons que se usa combinando um cupom com o outro. Às vezes tem até uns programas de TV dos caçadores de cupons. As pessoas fazem compra de $300 e gastam $5, às vezes nem gastam nada, porque elas combinam os cupons ali. É isso aí, mas não é a intenção dos cupons. A intenção é fidelizar, isso, né? Eles não foram feitos para isso. Então, tem um trabalho até que a gente faz de entender... É um extremo, né? Tem os cupons, tem o abuso de cupons e tem o abuso dos retornos. Nos Estados Unidos, você retorna qualquer coisa. Não gostei, 2 meses depois. Aqui é fantástico. Devolver, entendi. Então, assim, até esse entendimento do cliente através do ecossistema ajuda a gente a fazer. Enquanto você está totalmente certo, os Estados Unidos é muito avançado nessa questão da fidelização através de cupons, campanhas e tudo mais. Mas a conversão daquilo é muito baixa. Entendi. Então, assim, se eu fizer uma campanha para fidelizar clientes com uma conversão de 5%, ela é muito ineficiente. Então, a tendência de inteligência artificial, a tendência de analytics, é que você comece a investir em tecnologia e skills para que você aumente essa conversão. Você ser muito mais preciso na hora de oferecer um cupom vai te levar de 5% de conversão para 95% de conversão. Então, você gasta muito menos para fazer uma campanha com uma eficiência muito maior. Então, o investimento nessa indústria, que a gente chama de Prescriptive Analytics, esse mercado, hoje, ele está em torno de 10, 15 bilhões de dólares, e a ideia é que isso aqui em 10 anos chegue a 8 trilhões de dólares. Então, pensa num crescimento, que a gente está falando uma taxa de crescimento anual acima de 40%. Então, assim, a inteligência artificial, a grande evolução da inteligência artificial sobre a experiência do cliente vai ser nessa personalização, nessa individualização da fidelização. Com certeza, faz todo sentido. Vamos falar mais um pouquinho sobre a empresa no próximo bloco, aí vai chegar a hora, inclusive, da gente comentar aqui o que esperar do futuro, quais são as projeções e o que vem pela frente quando a gente está falando de soluções de pagamentos e mais especificamente sobre a ACI. Então fique com a gente, que o intervalo é rapidinho. Voltamos já já para o último bloco aqui do Business. Já estamos de volta para o último bloco aqui do nosso BMC Business. Agradeço pela sua companhia. A gente está falando de assuntos muito interessantes aqui a respeito de soluções de pagamento, também informações importantes sobre uma das maiores empresas do mundo que tem atuação no Brasil, que é a ACI Worldwide. Então a gente continua aqui com o Kleber Martins. Ô Kleber, a gente está nessa reta final do programa justamente projetando o futuro e pensando em soluções. Antes da gente falar do que esperar da ACI para o futuro, eu queria que você fizesse
uma perspectiva aí, ligasse a bola de cristal e imaginasse como vai ser o mercado de pagamentos e de software de pagamento nos próximos 5, 10 anos? O que vem pela frente? Se a minha bola de cristal estivesse funcionando bem, eu tava feito, viu? Exato. Mas, assim, a bola de cristal, ela, no final das contas, apesar dela não existir, a gente pode olhar para o mercado e entender a necessidade. Quando a gente olha pela necessidade ou os problemas que você tem para resolver, você vai enxergar as oportunidades e vai enxergar ali o que a gente chama de Greenfield ou Blue Ocean, né? Que assim, tem um campo para se explorar porque ele está inexplorado, ou tem alguma coisa que as pessoas nem entendem, nem têm a perspectiva de que para onde isso vai. Por uma perspectiva de tecnologia, a gente já está vendo essa transformação com as questões de nuvem, com a questão de que o software precisa ser menos invasivo e cobrir mais casos de uso. Então, assim, onde que a CI está trabalhando bastante naqueles 10 anos de hoje, tá? Como é que o meu software vai ser construído hoje de uma maneira que ele possa suportar ou resolver os problemas de hoje e os problemas de amanhã? E tem toda uma tendência, o mercado inteiro está trabalhando nisso. Fazer isso de uma maneira escalável, quando você consegue entregar em milissegundos as respostas com toda a analytics que precisa acontecer para a inteligência artificial ter o contexto e chegar na decisão precisa, é o grande desafio. Então a gente tem trabalhado bastante nisso. Por uma questão de casos de uso, a tendência da indústria é que você tenha muito mais players, que você tenha muito mais gente agindo em cima dos pagamentos ou no que hoje são pagamentos. Porque a ideia é que o pagamento se expanda ali naquela jornada do cliente. Você tem a internet, onde tudo se comunica, e dentro do mundo de pagamentos, você tem um canal ali separado, que ele é super seguro. Então, como que a gente explora esse canal seguro para prover para os clientes uma experiência enriquecida, sem você ter que expor os dados individuais de cada cliente, sem comprometer nem mesmo uma estratégia de cada um dos players que estão lá dentro. Mas eles querem trabalhar junto. Então, assim, essa é a grande evolução. A evolução é que a tecnologia, a partir de inteligência artificial, evolua para construir ali, imagina 120 anos atrás, a eletricidade. Então, hoje você pluga na tomada e você sabe o que esperar. A tendência é essa, que você, em qualquer sistema do mundo, você plugue na tomada de inteligência artificial e aquele contexto esteja disponível para que as pessoas consigam desenvolver novos casos de uso em cima dele. Então você vai ver novas indústrias. Quer ver? Eu vou usar uma analogia para ficar até mais tranquilo. A analogia dos jogos. Antigamente, a empresa fazia a máquina, fazia os controles, fazia o jogo, colocava ali, comprava uma TV para colocar ali, e você ia naquela experiência toda construído por uma pessoa só. Isso mudou. Então você constrói uma console, que seja o PlayStation, que seja o Xbox, e aí você tem uma indústria inteira em cima daquilo, desenvolvendo jogos, colocando campanhas, trabalhando em cima. Todo mundo ganha. Então essa é a tendência até nessa tecnologia que os bancos usam. Sim. Que essa tecnologia empodere que outras pessoas de forma segura consigam desenvolver novas experiências para o cliente e aquilo expanda. O que é um banco hoje? Você confia num banco para quê? Para guardar o seu dinheiro. Entendeu? O banco vai guardar sua identidade, o banco vai guardar sua experiência, vai guardar a privacidade daquela informação como parte de uma evolução do que precisa ser tratado dentro de um mundo onde você quer ter experiências diferentes, quer consumir de maneira diferente. Isso vai acontecer, está acontecendo já. Né? Exatamente. E aí, falando da ACI e as prioridades estratégicas para o Brasil e para a América Latina, o que vem pela frente? Bom, tem bastante coisa aí na questão. A América do Sul tem sido vista como um grande catalisador das evoluções. Sim. Então, assim, a gente espera que essa região, principalmente o Brasil, esteja adotando mais rápido do que outras regiões essa transformação tecnológica. Que seja na inteligência artificial de forma colaborativa, que seja na nova tecnologia dos métodos de pagamento, nessa expansão de um pagamento ser usado além das fronteiras de um país. Então, assim, a gente enxerga como o Brasil liderando, mas a América do Sul é, de fato, uma das regiões, ou a região principal para essa adoção de novas maneiras de você consumir e pagar. E por quê? Porque a gente desafia. Sim. A gente desafia e a gente abraça. Tá? Então, assim, o brasileiro, o latino-americano,
ele não tem medo, ele não está inseguro com relação ao eu quero essas novas experiências. Ele sabe que isso vem de forma benéfica. A gente já passou, você mencionou ali a questão da inflação e tudo mais. A gente já passou por muitas dificuldades que mostraram para a gente que quando a gente trabalha junto e abraça alguma coisa, as coisas vão funcionar de maneira melhor para todo mundo. Então é assim, é lógico que não é só isso, tem toda uma questão de um mercado aquecido, de um mercado que está investindo, ter players muito fortes, uma base regulamental que empodera isso, tá? Porque em algumas outras regiões a regulamentação não permite que outras pessoas tornem tem isso também, né? Questões de Pix, por exemplo, carteiras de Pix. Outras regiões não pode ter uma carteira nos marketplaces, entendeu? Aqui no Brasil a gente já passou por isso, a gente já empoderou o mercado para evoluir, o mercado vai abraçar isso mais rápido que as outras regiões. Interessante também sentir isso. E em relação a investimentos da empresa, também nessa questão de tecnologia, questão de pessoal, de novos formatos, o que dá para esperar, já que é uma empresa tão inovadora que sempre esteve tão à frente do seu tempo, o que já dá para dizer aí de futuro? Bom, uma empresa inovadora, quando você é tão grande, é um desafio grande você ser uma empresa inovadora. O que a ACI faz bastante é pôr a inovação para andar em paralelo com o resto da empresa. Então você tem toda aquela empresa, a gente tem acho que o nosso presidente mencionou ali que a gente está no pico do que a gente chama de backlog, que é o nosso, aquele recebível, aquilo que você sabe que vai chegar. Tá? A gente chegou ali em 7 bilhões de dólares, então a gente tem uma confiança muito grande daquele dinheiro entrando para a gente poder fazer um investimento grande em paralelo. Tem diversas frentes desses investimentos. Tá? A gente agora, quando a gente comemorar 50 anos, a gente vai estar fazendo um evento em Nova York, tá? As pessoas estão convidadas, tem lá no nosso website como se aplicar para isso, e a gente vai mostrar um pouco dessa transformação vindo, mas a ideia é que a gente continue fazendo isso, de que a gente tem condição hoje de manter essas duas coisas andando em paralelo, e essa evolução só vai sendo abraçada pelo dia a dia da empresa. Eu agradeço pela sua presença, pelo bate-papo aqui franco e aberto, deixar você à vontade para as considerações finais, a mensagem final que você quer deixar também para o público, e de antemão já agradecer então pela presença. Eu que agradeço, a conversa foi ótima, eu realmente agradeço, é sempre um prazer estar numa conversa tão rica com relação ao futuro e com relação ao que a gente faz hoje e essa transformação que está acontecendo. A ACI está lá para ajudar nossos clientes, a ACI tem investido bastante, a gente trabalha muito perto, um dos benefícios que eu vejo a ACI como uma empresa que eu quero estar, é justamente essa exposição que você tem ao que está acontecendo no mundo inteiro. Hoje eu lido do Brasil, eu controlo do Brasil, eu estou liderando no Brasil uma evolução mundial com relação à gestão de risco. Então, semana passada na Índia, estou no México agora na sequência do mês. Isso é fantástico de você poder compartilhar essas experiências entre as diversas pessoas com quem a gente está lidando no dia a dia. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Obrigado. E a gente está chegando ao fim de mais um Business. Eu agradeço também pela sua companhia, pela sua audiência. Neste programa a gente recebe grandes empresas e grandes nomes do mercado que falam aí sobre modelos de negócios e informações e trazem também detalhes das operações e como elas funcionam. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Você continua agora com a programação da BMC News. Obrigado e até a próxima.